Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais um sábado, em que buscamos estudar, buscamos compreender um pouco melhor os ensinamentos de Jesus, as suas parábolas, para que consigamos de alguma forma nos vincularmos mais a Ele, como sempre pensamos, refletimos, no sentido de que só existe uma vinculação com alguém quando passamos a conhecer, a conviver, a conhecer suas ideias. Isso cria a afinidade, a ligação, que é algo que se dá, né? E vai se aprofundando, esses laços de afinidade vão se fortalecendo. Em relação a Jesus não pode ser diferente. Como confiar em quem não conhecemos? Como senti-lo como o nosso mestre, como o nosso pastor, como o nosso guia, como o nosso farol, se não o conhecermos? Só confiamos em quem conhecemos. Então estamos justamente estudando no livro Em Busca do Mestre, do Pedro Camargo Vinícius, estamos vendo o primeiro capítulo, que é o estudo do Sermão do Monte. E ele tem trazido coisas, uma análise assim muito profunda e de grande aprendizado, e estamos dando sequência. Hoje partiremos do ponto: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Que são as bem-aventuranças do Sermão do Monte. E Vinícius nos traz: o coração não é órgão de vista, porém é nele que os sentimentos repercutem. Deus não pode ser visto pelos olhos, porque não tem forma. É puro espírito. Quando ele fala puro espírito, ele não está dizendo que Deus é um espírito, porque Deus criou os espíritos, né? Então, entendamos a linguagem, entendamos até a falta de terminologia para nos reportarmos a Deus. Então, é puro espírito, ou seja, ele está aqui falando no sentido de que não tem nada de matéria, né? Então, é puro espírito. Não pode ser sentido e percebido pelo coração quando esse se encontra limpo de maldade. Aliás, e pode ser sentido e percebido pelo coração quando este se encontra limpo de maldades e impurezas. Quanto mais puro seja o coração, não é? Tanto mais e melhor poderá sentir em si mesmo a presença da divindade. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nosso coração é o espelho que tanto melhor refletirá aquela imagem, quanto mais espiritualizado se torne. Ainda aqui está em nossas mãos o nosso bem e a nossa felicidade. Então, mais uma vez, sendo colocado que somos os construtores do nosso caminho. Só poderemos nos sentir verdadeiramente bem quando o nosso coração estiver livre de impurezas e de maldades. Evidentemente que sabemos que isso é todo um processo, mas estamos nos empenhando nesse processo, essa nossa busca em relação a esse bem-estar, a esse sentimento de plenitude, nos sentindo bem, né, conosco mesmo ou com nós mesmos, nos sentindo bem com os outros. Só conseguiremos isso na medida em que formos nos imunizando em relação a tantas coisas que estão no nosso entorno. Então, para isso é preciso que tenhamos essa determinação. E entendendo que bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, então nessa caminhada, que é longa, evidentemente, baseados no fato da situação em que ainda nos encontramos, mas é preciso que haja empenho
limpeza de maldades, limpeza de podridão do nosso coração. E em seguida vem: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A prova de que nos vamos aproximando de Deus e dele nos tornamos linhagem é a atitude pacífica e conciliadora de que assumimos em todas as conjunturas da vida. Para pacificarmos, precisamos ser pacíficos. Se vivemos intimamente rebelados contra todos e contra tudo, não estaremos em condições de contribuir para a pacificação de terceiros, né? Então, como pacificarmos nos nossos lares? Podemos ter o desejo de pacificar, de trazer harmonia, mas se é apenas um desejo de um leve pensamento, sem atitudes, como nós vamos pacificar? Se o nosso coração está em guerra, se as nossas palavras sempre transmitem revolta e amargura, que condição temos de pacificar quem está no nosso entorno? Se vivemos intimamente rebelados contra todos e contra tudo, não estaremos em condições de contribuir para a pacificação de terceiros, como nos afirma Vinícius. As atitudes calmas e pacíficas influem poderosamente no meio onde nos encontramos. Pacificar é missão divina. Para exercê-la condignamente, devemos fugir às contendas. Nós fugimos ou provocamos? Vamos refletindo. Então, fugir às contendas, rixas e discussões estéreis e improdutivas. Se os pacificadores são filhos de Deus, de quem serão filhos os fomentadores da discórdia, os intrigantes e os que contribuem para a desunião e a guerra? Repetindo, se os pacificadores são filhos de Deus, de quem serão filhos os fomentadores de discórdia, os intrigantes, os que contribuem para a desunião e a guerra? Então é claro que todos somos filhos de Deus, porque só Deus cria os espíritos, mas podemos nos afastar tanto dele, fomentando tudo aquilo que é contrário a ele. Por isso que nós temos que entender uma diferenciação muito expressiva: filho de Deus e criatura de Deus. Vamos atentar a isso. Criatura, sim, somos todos, porque fomos criados por Ele, unicamente por Ele, porque só Ele cria espíritos. Então, entendamos, mas só seremos filhos de Deus quando houver ali uma busca de identidade com Ele, uma busca de comunhão de pensamentos com Ele, uma afinidade com Ele. De alguma forma, nós que ainda estamos caminhando tão distantes disso, mas de alguma forma o desejo de caminhar dentro daquilo que Ele espera. Aí sim, seremos filhos. É isso. É uma caminhada. Se estivermos atentos às palavras de Jesus, nós veremos que o único momento em que ele usou nosso Pai foi quando ele nos ensinou o Pai Nosso, que foi quando ele nos ensinou como nos ligarmos a Deus e nos deu um modelo de prece, mas entendamos que essa prece Pai Nosso é um contrato. É um contrato. Pai Nosso, desde que, e vem ali as determinações do contrato.
Nas outras falas de Jesus, ele sempre fala, vosso Pai, vosso Pai. Podemos entender aqui que só será nosso em comunhão com Jesus, não é? Que é o caminho, quando nós estivermos percorrendo o caminho. Fica aqui essa reflexão. Mas continuemos. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e, mentindo, disserem mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim fizeram os profetas que existiram antes de vós. Bem-aventurados os que forem injuriados, traduzindo para as nossas palavras, bem-aventurados os que sofrerem injustiças em meu nome. Então, esse é o galardão, né? Então, bem-aventurados aqueles que não temerem e enfrentarem o que for para defenderem o nome do Mestre. Como tantos defenderam o nome do Mestre. Bem-aventurados foram esses perseguidos. E Vinícius nos traz. Essas beatitudes reportam-se ao testemunho que todo discípulo deve dar no momento oportuno, quando chamado para tal. A razão da passagem do Messias por este mundo, sob forma humana, obedece à necessidade de testemunhar as doutrinas de sua escola. Ele poderia agir no além somente, como agiu antes do seu nascimento e continua agindo após o drama do Gólgota, na obra ingente da redenção humana, mas achou indispensável exemplificar ao vivo a sua palavra de vida eterna. Assim cumpre que faça o cristão. Toda a perseguição, todos os pecados, todas as injustiças que acaso venha suportar, constituem provas a serem enfrentadas. Da maneira como o discípulo portar-se em tais conjunturas, depende sua evolução, sua vitória moral e sua contribuição pessoal no que respeita ao triunfo da doutrina no seio da humanidade. Devemos notar a seguinte expressão: grande é o vosso galardão no céu, quando mentindo disserem mal de vós por minha causa. Mentindo, acentuamos essa particularidade, porque se disserem mal de nós, com motivos fornecidos pela nossa mal conduta, seremos então pedras de escândalo e não bem-aventurados. Tenhamos, pois, coragem de enfrentar as injustiças do século, pois estamos no mundo, mas não somos do mundo. Por isso que Jesus nos ensinou falando, eu venci o mundo e não venci no mundo, porque ele não era do mundo. Vós sois o sal da terra. E se o sal, tudo isso faz parte do Sermão do Monte. O Sermão do Monte não se resume às bem-aventuranças. Jesus continuou, do capítulo 5 a 7 de Mateus. Então, vós sois o sal da terra, o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens.
Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, para que ilumine toda a casa. Brilhe a vossa luz diante de homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Vós sois o sal da terra. Singular analogia, contudo profunda e sábia. Se não, vejamos, o sal é o condimento por excelência usado na arte culinária para temperar os alimentos. Temperar é equilibrar, é harmonizar os manjares com o paladar. Esse é o papel que compete aos discípulos do Mestre na sociedade, funcionar como elemento equilibrador, temperando todos os excessos. Equilíbrio é harmonia, e a harmonia é felicidade. Além disso, cumpre considerarmos a natureza íntima do sal. Vejamos, segundo a balizada autoridade, outro aspecto da sua função em nosso meio. O sal é um mineral precioso, difusamente espalhado em nosso globo, sendo segundo as necessidades previstas pela natureza. Nós o vemos em abundância, desde as camadas secas, cristalizadas em certas regiões, até a formidável quantidade que dele se encontra diluída nessa enorme massa de água de que se compõem diversos lagos e todos os mares de nosso orbe. A influência que o sal exerce em nosso organismo para lhe manter o equilíbrio fisiológico é de capital importância, dependendo de seu indispensável concurso à manutenção do nosso bem-estar físico. Examinando sob outro prisma, a química nos ensina que, onde quer que o encontremos, seja na terra ou no mar, ele é sempre o mesmo, inalterado, inalterável, dotado de qualidades essencialmente conservadoras, mantém-se incorruptível, preservando ainda os corpos que com ele entram em contato. Então, se nós colocarmos o sal numa carne, ela não apodrece. O sal é incorruptível, ele não assimila o que há de nocivo no que é colocado nele, né? O sal não se contamina. O que está sendo passado aí? Que o discípulo não deve se contaminar com o que está no seu entorno. Vinícius continua: eis aí precisamente o que quer Jesus dos seus seguidores, que sejam elementos preciosos de utilidade indispensável na economia social, tipos de honestidade incorruptíveis e preservadores da corrupção no meio em que se acharem. Então, incorruptíveis e preservadores da corrupção, né? Como ali o sal que envolve a carne. Ele quer, em suma, que seus discípulos se distingam na esfera espiritual pelos mesmos predicados, porque se distingue o sal no plano físico. O cunho característico do sal é a incorruptibilidade. Nada o altera, nada o contamina, jamais se deteriora.
Sendo por natureza incorruptível, exterioriza a força dessa prioridade que lhe é essencial, preservando da corrupção os elementos que com ele entram em contato. Paremos por aqui para refletirmos muito. Ao fecharmos o livro, ao desligarmos o áudio, continuemos refletindo sobre qual deve ser o nosso papel, a nossa busca, desde que estejamos conscientes de que estamos buscando o caminho de Jesus. É claro que dentro da nossa condição, mas esse deve ser o foco, porque ele espera do seu discípulo essas características do sal. Temos elementos suficientes para refletirmos muito, para que isso seja alimento para as nossas reflexões. O Sermão do Monte é o código de conduta para as nossas vidas. Então é preciso que mergulhemos profundamente nessas águas salgadas e consigamos assimilar o que Jesus espera de cada um que pretende se colocar como seu discípulo. Que fiquemos em paz.